famoso, mundialmente conhecido. Isso. Você tem uma experiência com Deus em fevereiro de 95. Conta então essa experiência. Maravilha, perfeitamente. Então eu estava exatamente preparando uma fita demonstrativa aqui no centro da cidade de São Paulo, próximo ao Copan. E eu saindo desse estúdio, eu ouvi um som de uma música. E esse som não é porque estava bom aos meus ouvidos, é porque eu tinha achado muito feio. Olha só. E eu era muito também briguento, eu era muito, marrento, como é que a gente fala. E eu queria brigar com quem estava tocando feio. A ideia foi essa. Olha só. De eu querer seguir o barulho. E fui seguindo, só que eu andei mais de um quarteirão. Entrei na Galeria Copan e o som vinha ali do Cine Copan. E aí vocês já sabem o que tinha lá na época no Cine Copan. E aí eu olhei e falei, não, igreja tal, Renascer. Renascer Copan. Eu falei, não, cara. Uma igreja, não é crente, possível. esse pessoal, eu chamava dos de branco. Sim, até pelos teus comprometimentos. Exatamente. Aí que me deu mais ódio ainda. Me fez perder tempo, ouvindo um som horroroso. E fui aí que eu subi com mais raiva ainda, né? Quer dizer, você entrou à igreja... Entrei. Revoltado, querendo agredir quem estava tocando aquilo. Pisei lá em cima naquela parte, né, do cinema. Sim. Subiu as escadas. Subi as escadas, tudo. Imagina, como é que eu ia ouvir um som? Era humanamente impossível. Impossível. Do lado de fora não tinha como. Eu já comecei a perceber um sobrenatural quando eu me deparei que era um cinema. Falei, peraí. Mas como é que eu tô ouvindo desde lá da rua? Não tinha como. Não, já tinha coisa errada pra mim. E aí, no que eu cheguei, era um culto que tinha, acho que era pro pessoal do almoço ali, do centro ali da cidade. Era a hora do almoço, meio-dia. Meio-dia a 1, devia ser um culto assim que eles tinham. Um culto rápido, só para aquela galera que às vezes saiu no almoço, vou lá, busco a palavra, volto pro trabalho. Acho que era isso, eu não lembro direito. E aí o que aconteceu é que eu, com muita ira, quando eu cheguei por ali, os caras estavam regulando o som, o técnico não tinha ido. E algumas meninas ou moças que estavam... Nossa, o Paquito! Você foi reconhecido. Aí o ego inflou, passou a raivinha, fui reconhecido. Então, trabalhou no ego. E eu fiquei ali. E ainda dei um grito, pessoal, o som tá horrível, pode mexer aí, regular o som. Os caras falaram, glória a Deus, que bênção. Eu falei, o que você quiser. Eu só quero tentar mexer na mesa. Chegou o técnico. Aí até falei, pode, eu fui, era a mesa lá na frente. Dei uma reguladinha rápida ali, porque também, né, devia, sei lá, tá atrasado, enfim. E fiquei ali, e ali eu falei, Deus mesmo, eu falei assim, já barganhando. Eu falei, olha aqui, Deus, o que você pode fazer por mim? Eu já tenho tudo que eu quero, tô indo agora pro meu lançamento mundial. O que você pode fazer por mim? Eu falei, então faz o seguinte, muda minha vida radical. Falei isso, cara. Só que quando eu falei isso, acabou ali. Então, eu lembro que foi fevereiro de 95, quando eu falei isso, eu senti a paz que somente o príncipe da paz pode dar. E como eu nunca tinha sentido em nenhum ritual, em nenhum lugar, em nenhuma filosofia, em nenhum pacto, em nada. Então é a paz que o príncipe da paz pode te dar. E de lá para cá, então, foi radical. De lá para cá foi radical. Então mudou exatamente ali. Eu não fui para esses contratos. Eu já falei assim, não vou mais. E começou todo um processo, eu comecei a frequentar ali então o Renascer. Você tinha viagens, por exemplo, para onde, Ale? Não, ia ser para fora, ia ser para a Ásia. Tua primeira... porque os contratos iam ser fora, né? E aí você, depois daquela experiência no Copan... mudou tudo. Falou, olha, eu não vou mais para lugar nenhum. Não vou mais. Não faz mais sentido. Sem sentido, porque eu não queria mais... Eu comecei daí para os cultos e começar a entender ali nos cultos. Então, todo culto que tinha, eu ia. Então, lembro que Renascer tem culto todo dia. Tinha todo dia, sei lá, acho que toda hora quase. E eu enfurnado ali agora, bloqueei. Eu preciso saber disso. Eu preciso conhecer esse Jesus. Você precisava de uma transformação literal de mente, né? Porque a tua vida inteira você estava literalmente do outro lado do rio, né? Exatamente. Eu precisava saber, à luz da palavra, o que era bom aos olhos de Deus. O que significava um anjo aos olhos de Deus. Qual é o limite de acesso, qual é o limite enfim, eu precisava saber à luz da palavra o que agradava e o que desagradava a Deus. E como é que foi o teu processo, Xande, de
libertação, porque você comentou aqui que você teve os mais altos níveis de comprometimentos, de consagrações e tal. Sim. Como é que foi esse processo libertador na tua vida? Você passou por um período difícil nesse sentido ou foi uma obra rápida na tua vida? Não, intenso, e teve um tempo. Não foi tão rápido, mas intenso. Então vamos lá. Eu tive vários tipos não de manifestar em mim, nem parcialmente, nenhum tipo de entidade, nada. Mas, assim, de ver, de materializar, de tocar na época o telefone. Lembra aquela linha que tocava? Sim. De tocar o telefone, eu atender, tá naquela linha, naquele lá, e vozes falando comigo. Então, assim, eu tive vários tipos de sufocamento, vários tipos de manifestações, assim, visuais. Porém, um processo de libertação, com grupos de intercessão. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quanto mais de Jesus, que é a verdade, você vai conhecendo, aquilo que é lixo vai saindo. Sim. Então, nada mais do que a palavra, eu precisava da palavra. Então, eu me matriculei logo em 2 seminários teológicos. Tanto é que o professor, ele foi meu professor, o pastor Joaquim, olha só, de seitas, heresias, tudo. Então, eu fiz o Betel Brasileiro à noite e fiz o Instituto Shekinah de manhã. Ainda era a luz do Senhor e tal. Então, eu tive vários tempos e momentos de aprendizado. Paralelamente, alguns cursos também à distância. Tudo que era algo da palavra, eu queria, eu precisava. Minha casa era 24 horas o louvor ou a vida história de Jesus. Eu tinha um toca-fita auto-reverse da época. Sim. E era Mateus. Então, estava ali, aquilo não desligava nunca. Eu viajava ou não viajava, só bloqueava quando talvez dava um pico de luz. Às vezes eu chegava, estava parado, mas é porque deu um pico. Caso contrário, aquilo não parava. 24 horas por dia. Porque eu precisava, e precisava ser blindado a minha mente, a minha história, a minha vida, desintoxicada de músicas que não adoravam a Deus, de assistir coisas que não edificavam. Então, sede santo porque eu sou santo. E como é que foi, Xande, no aspecto da tua personalidade? Então a gente sabe que há, óbvio, uma batalha espiritual nesse processo de libertação que você passou e era inevitável, né, pelo grau de comprometimento que você teve. E você falou aqui que você era um cara que queria a todo custo o sucesso. Quer dizer, você desejava ter aquela, né? Você citou aqui que gostava de sair às ruas, de ter o cabelo puxado, as fãs enlouquecidas e tal. De repente você vem para um universo onde importa que a gente diminua para que o Senhor cresça. Quer dizer, como é que foi fazer esse Xande sair desse pedestal? É o próprio Senhor. Então, você vai conhecendo a palavra, você vai, por exemplo, textos que me ajudaram muito. Considere o seu próximo superior a si mesmo. Ou seja, então, quando alguém já vinha me pedir um autógrafo ou achar que eu era o máximo, eu falei, não, já que eu tenho que considerar meu próximo superior, então eu, em vez de dar um autógrafo, você dá. Você é superior a mim. Aí eu falei, não, você é superior a mim. Eu falei, não, você é superior a mim. Então ninguém dava, pronto. Já resolvi ali. Eu tinha que entender que Jesus, ele veio para servir. Então, eu sendo um discípulo dele, porque há uma grande diferença entre ser um discípulo de Jesus e um religioso. O discípulo de Jesus, ele procura imitar o Senhor Jesus, caminhar como ele caminhou, responder como ele responderia. Sim. Eu responder aos meus pais como Jesus responderia a Maria e José. Sim, senhor papai, sim, senhora mamãe. Me comportar como um discípulo na escola, então eu já não mato aula, não colo na prova. Porque Jesus não ia fazer isso. Então aí, eu começo a pôr Jesus em tudo na minha vida. Aí os caras vão falar, não, você é muito fanático. Não. Ou eu vou seguir o que ele propõe. Quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Ou eu vou ser somente um religioso falando que amo Jesus. Então, foi um processo de conhecereis a verdade. E com libertação, com aprendizado do texto, da palavra, e Deus mesmo colocou em mim essa carga por mendigos, garotos de rua que, tipo, na madrugada, eu não tinha sono.
um artista, aquela coisa, é boêmio. Aliás, você até em entrevistas anteriores, né, Xande, você disse que esse era um dos preços da fama, né? Você tinha dificuldade para dormir, né? Era uma coisa... Como é que era isso? Inclusive, uma pergunta aqui do... Vamos ver lá. O Recomeçar, né? Tá aqui no YouTube, né? O perfil Recomeçar do seguinte: fale sobre como era a sua vida emocional, a falta de paz. Lembro-me que um dia você disse que tomava remédio para dormir e remédio para acordar. Sim. Você acha mesmo que a fama mexe com o emocional das pessoas? Ah, totalmente, né? Porque é totalmente voltada já no emocional. Quer dizer, não é normal eu já querer ser idolatrado. Você já está com distúrbio, né? Você já está com problema aí, né? Emocional, né? Eu quero ser reconhecido. Então, você já está com algum problema que precisa ser tratado, no mínimo, por um psicólogo, se não por um psiquiatra. Sim. Então, já não estava normal, já estava tudo confuso na minha cabeça, desde pequeno. Porque eu já tinha aquela síndrome de querer ser glorificado, síndrome de Lúcifer, querer ser igual a Deus. Então, já estava com problemas lá atrás. Então, se, por exemplo, já fosse tratado eu sou, dentro dos temperamentos, eu sou um sanguíneo. Alguns pastores me chamam de hemorrágico, né? Mas um sanguíneo com TDAH e hiperfoco. Imagina que problemaço, eu já devia ter sido tratado. É uma bomba atômica. Eu já deveria ser tratado com psicólogos e psiquiatras desde criança. Vamos ser bem claros. Então, e eu não tive acompanhamento psicológico. Fui rolando o que achava que dava. Você chegou a ter